Boa noite a todos vocês, professor Luiz novamente, com o patrocínio agora do Lisoform, ó. Entrou Lisoform, acabou. Não tem sujeira que fique. O álcool em gel que tá aqui, ó. Patrocínio do álcool em gel também, ó. Agora nós arrumamos um álcool em gel que ele é mais... Ó, que beleza. Aqui, ó. Aqui. E também eu não saio sem ela, ó. Boa noite a vocês, meninas. Saudade. O tema da aula de hoje é a matemática nas séries iniciais. Vocês aí, vocês se lembram de quando foi a primeira vez que vocês tiveram contato com a matemática? Hein? Lembram-se? Eu não lembro, né? Eu lembro claramente no primeiro ano, já tem uma memória, depois dos 7 anos é uma memória boa, mas antes eu não lembro como que eu tive contato aí com a matemática. Talvez pedindo dinheiro pro pai, ou o pai falando não, a mãe falando não, que era muito caro, explicando um pouquinho do conceito, de valores, que a gente vai entendendo um pouquinho de matemática. Vocês lembram a primeira vez que o filho de vocês teve contato com matemática? Difícil, né? Então nós vamos hoje nesse resumo, vou trazer para vocês qual que é o papel da matemática nos primeiros anos do ensino fundamental 1, tá? Bom, nós vamos trabalhar com uma faixa etária aqui, vai de 7 anos, 6, 7 anos em diante, tá? Como que é a introdução? Como que entra a matemática dentro do ensino fundamental 1, tá? Eu vou começar hoje a aula com uma frase do Paulo Freire: ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina, isso todo mundo sabe, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender, né? Paulo Freire, né? Nós vamos começar hoje essa introdução aí de como o ensino fundamental 1 é contemplado com a matemática, como que a gente começa a visualizar e ter uma ideia matemática dentro das nossas escolas, tá bom? Bom, gente, primeira coisa que a gente pode citar é como começou aquele medo da matemática, né? A matemática, ela exerce um certo pavor em algumas pessoas. Algumas, né? Menos em vocês, né? Vocês não têm pavor de matemática. Então, gente, algumas coisas aqui, alguns medos e algumas falas e algumas palavras que a matemática cria na gente. Difícil, inútil, a que reprova, chata, assustadora, demoníaca, difícil. Então, gente, antes da gente entender, vocês como profissionais da área da educação, vocês têm que decidir qual lado que vocês vão seguir. Vocês vão seguir o lado que combate essas falas, ou vocês vão seguir o lado que fomenta, que aumenta, que cria esse mito que a matemática é ruim? Qual lado que vocês vão seguir? Ah, isso aí, pedagogas, borboletas, vocês vão seguir o lado que combate essas falácias, porque a matemática, ela é muito proveitosa e ela é muito gostosa de se aprender. Prosseguindo, gente. Prosseguindo. Qual que é a atitude do professor? Qual que é a metodologia que ele usa quando ele começa a trabalhar com matemática? Ele reforça o que eu falei para vocês, que a matemática é difícil. Vocês vão agora se recordar que teve professores, quando vocês estudavam, também que usavam desse tipo de artimanha para deixar vocês mais preocupados. Eu já vi muito professor de matemática falar: olha, isso aqui não é brincadeira não, isso aqui é matemática, é coisa séria. Então, qual que é o papel desse professor? É o quê? Fomentar? Persuadir contra a matéria? Né? Então, qual que é o lado? Então, continuando, gente. Olha que interessante aqui o que eu peguei aqui, um pensador matemático. Ele fala assim: não podemos esquecer a importância do aspecto lúdico associado ao exercício intelectual, característico da matemática. Infelizmente, que parece que tal aspecto tem sido desprezado. Gente, o que acontece? O cálculo, só pelo cálculo, ele não fixa na cabeça do aluno. Então, quando a gente vai trabalhar com matemática, a gente tem que trazer uma ideia do quê?
uma ideia do que de colocar o aluno dentro dessa realidade matemática, porque senão ele não vai ver sentido nas coisas. Eu já trabalhei muito tempo com matemática, trabalho muito tempo com matemática. Quando você vai fazer algum exercício que o aluno não se vê dentro do exercício, a prerrogativa é que ele não faça, ele não vai fazer. Ele acha que não é prerrogativa dele fazer aquele exercício porque ele não se vê dentro do exercício. Então a pergunta é, por que não introduzir no currículo uma matemática construtiva, lúdica, desafiadora, interessante, nova e útil para o mundo moderno? Então quando o Biratã de Ambrosio ele traz essa ideia que a gente sempre fala de contextualização mesmo, de trazer a matemática para dentro, para próximo do cotidiano do aluno. Você começa a quê? Fazer o aluno ser parte importante desse processo. Então pensem comigo, gente. O aluno ele mora numa cidade grande como Osasco. Então você vai apresentar exemplos e problemas relativos à nossa cidade, ao nosso cotidiano. Olha um exemplo muito bom para quem mora em Osasco. 25 pombas estavam no calçadão de Osasco e se juntaram com mais 25 pombas. Quantos pombos tem? Eu estou contextualizando com a situação da nossa cidade. A mesma coisa quando você trabalha num campo rural, uma cidade de mata, né? Então, gente, primeira ideia aí, para a gente relembrar aí o que a professora Lu vem falando há muito tempo, que a gente vem conversando. A primeira pergunta, para a gente entender essa introdução, o que é o lúdico? O que é lúdico? Olha que definição que eu peguei aqui do livro. O lúdico é uma forma de desenvolver a criatividade, os conhecimentos, o raciocínio de um estudante, de todos os níveis, através dos jogos, através da música, da dança, do filme, da leitura, da mímica, desafios, curiosidades, histórias. Então, quando você trabalha o lúdico, você trabalha o quê? A imaginação. Gente, no semestre passado, quando a gente trabalhou nossa matéria de tecnologia, eu falei muito sobre a pedagogia Waldorf, que é o quê? Que é essa volta para trabalhar o lúdico da criança, a parte de criatividade da criança. Hoje, eu sou um pouquinho crítico nessas tecnologias demasiadamente muito explícitas para o aluno. Ou seja, o aluno ele fica o dia inteiro na internet. Então, será que ele está trabalhando a criatividade dele? Eu acredito que sim. Mas será que são todos os pontos? Essa questão fica aí para vocês pensarem, gente. Tá? Outra coisa, então eu falei sobre o lúdico, agora eu vou perguntar o que é motivar. Gente, vocês acham que a gente tem a capacidade de motivar alguém? Você acha que quando você fala alguma coisa, você tem a capacidade de motivar? A gente já discutiu isso em sala de aula, né? A resposta é não. Nós não temos a capacidade de motivar alguém. O que a gente faz é o quê? Às vezes a gente dá uma palavra ou a gente dá um estímulo para a pessoa se motivar. Porque se ela não quiser se motivar ou se ela não se sentir atingida pela essa motivação, você pode falar o dia inteiro na cabeça dela que ela não vai se sentir motivada. Então o que eu falei? O que é motivar? Motivar é criar e revelar pretextos que facilitam o ensino e a aprendizagem. A incentivação relaciona-se com interesse e atração. Ou seja, gente, quando você incentiva um aluno a pensar, quando você instiga o aluno, você está trabalhando uma parte importante também no desenvolvimento matemático, a curiosidade. Curiosidade é algo muito interessante aí quando a gente fala de matemática. Então assim, gente, quando você trabalha esse aspecto de instigar e de incentivar esse aluno a se motivar, é importante. Eu lembro que teve uma vez que eu estudava no Fernão Dias e uma vez um professor falou para mim que eu nunca ia conseguir tirar um 10 em matemática, que era impossível isso acontecer. Eu não esqueço disso aí. Então, aquilo me motivou de uma tal forma que eu não queria mostrar para ele que eu poderia tirar o 10, mas para mim mesmo. Eu me senti desafiado. Demorou 2 anos para eu tirar 10 com ele, mas eu tirei.
Isso, de certa forma, o que me estimulou a começar